Fala, jovem! Tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta Podcast, um podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje nós vamos falar de uma frutífera, jovem. Faz tempo que não falamos do cultivo de alguma frutífera em específico e hoje vai ser a vez da framboeseira, ou seja, de como produzir para obter framboesas. Nós já falamos de vários aspectos da produção de frutas em geral, desde o planejamento, preparo de solo, poda. Há muito conteúdo ainda para falar, mas vamos pincelar um pouco do cultivo de frutíferas. Nós já falamos do cultivo do abacateiro, do cultivo do maracujá, do caqui e deve ter mais algum que o Tatu não está lembrando. Mas se não tem, fique à vontade para pedir. Mande mensagem para o Tatu no Instagram, Facebook, LinkedIn, nos nossos grupos de fruticultura, nossa comunidade. Nós temos 2 grupos, um no WhatsApp e um no Telegram. Nós vamos gerando algumas discussões sobre fruticultura. E quando eu tenho alguma informação relevante, eu coloco lá e nós vamos dividindo isso com todos os interessados. Então fique à vontade, se interessar, entre lá. Você vai encontrar os links de acesso, tanto do Telegram como do WhatsApp, na Linktree, na descrição da minha biografia no Instagram, principalmente. Beleza? Espero vocês lá, jovem. Vamos ao cultivo da framboesa. A framboeseira, jovem. A gente sempre fala das plantas. Nós, na fruticultura, temos esse problema de falar o nome da fruta como se estivesse falando da planta, e é diferente. Então, a framboeseira é uma frutífera pertencente ao grupo das pequenas frutas, antigamente dos pequenos frutos vermelhos, né? Hoje a gente se atém mais ao termo pequenas frutas porque está entrando outras frutíferas pequenas também nesse grupo, e na sua grande maioria não são vermelhas. E as próprias framboesas são muito coloridas. Nós temos framboesas de várias cores: amarela, negra, avermelhada, alaranjada, mais arroxeada. Então isso vai muito da região que ela vem e do programa de melhoramento que ela se encontra. Quando falamos dessas frutas pequenas, nós falamos pequenos frutos, que a gente está incluindo muito mais coisa do que só os frutos vermelhos. Mas em alguma literatura mais antiga, nós podemos estar encontrando isso aí. Bom, a framboesa ela é muito cultivada e consumida no hemisfério norte, principalmente Estados Unidos e Europa. São frutas nativas dessa região, então o pessoal já tem o hábito, né? Na Europa eles chamam de frutas do bosque, que cresce nativa embaixo das árvores, lá nas matas, nas regiões florestais dele. Então, em alguns países, na primavera, verão, as famílias têm o hábito de estarem indo colher esses frutos para consumi-los, fazer geleias, um monte de coisa. No hemisfério sul, principalmente Brasil, já falando, nós não temos muito esse costume, por mais que nós temos algumas espécies nativas. Por exemplo, quem vive em região de Mata Atlântica, a gente tem o moranguinho silvestre. Tá? O pessoal de Cerrado, nós temos uma morinha verde, framboesinha verde que a gente fala, que é todas parentes. Tá? Então é um grupo de plantas bem espalhados no mundo. Então, o gênero é o gênero Rubus, é o mesmo gênero da amora preta, que isso vai ser tema de um outro podcast, mas elas são primas, são parentes. E dentro das espécies, nós temos várias de interesse comercial, sendo a principal a Rubus e Deus. A origem dela, e principalmente esse nome Deus, vem porque ela foi selecionada e ela é nativa da região da Grécia, do Monte Ida, que é um monte que fica na ilha de Creta. Passando a curiosidade, mentirinha, mais uma curiosidade, jovens, antes que Tatu se esqueça. Para quem conhece a amora preta e framboesa, vai ver que elas são muito parecidas. Como eu diferencio a amora preta da framboesa? Todas as framboesas, quando eu colho, o fruto vem oco, ou seja, o pedúnculo, a estrutura que segura ela lá, fica na planta. A amora não, o fruto vem cheinho, você não vê a parte de dentro, o pedúnculo fica aderido ao fruto. Beleza? A grande diferença é essa, e prometo um post ao longo da semana lá no nosso perfil para ajudar vocês a visualizarem essa diferença. Passando as curiosidades, vamos atentar às cultivares de framboesa. Então, as espécies mais importantes de framboesa, como eu já disse, comercialmente, a mais importante é a Rubus e Deus, e a segunda é a Rubus niveus, popularmente conhecida como Missouri. É uma framboesa com pinhos mais espaçados, maiores, e ela tem uma cerosidade, uma cera
branca nos caules. Os frutos são bem pequenininhos, mais secos, então é uma espécie mais utilizada para processamento, para geleia, compor algum iogurte, algo desse tipo. A Rubens de Deus, nós temos várias cultivares, dentre cultivares protegidas como de acesso público, várias cores, e ela se presta tanto para a indústria como para o consumo in natura. No Brasil, os cultivos são recentes, algo em torno de 15 a 20 anos, onde o pessoal introduziu em regiões frias, principalmente aqui na região de Campos do Jordão. Depois ela teve um destaque maior na região de Vacaria, lá no Rio Grande do Sul, onde nós temos as maiores áreas de plantio. Apesar que é um cultivo em expansão, pelas características do cultivo que nós vamos falar, ela se presta muito à pequena produção, a uma agricultura familiar, pela forma de trato e a rentabilidade que ela gera. Está em largas, tanto em regiões frias como o sul e a Mantiqueira, e em regiões de inverno ameno, um pouco mais quentes. Em relação às variedades, o que nós temos são todas introduções, ou seja, material que veio de fora. No Brasil, o único programa de melhoramento que eu conheço se iniciou de uma parceria público-privada do Viveiro Frutopia em Campos do Jordão com a Exalc, tá? Onde o Frutopia segue melhorando e obtendo novas cultivares. São cultivares protegidas, tem um certo royalty. E algumas cultivares vindas do exterior, de origem espanhola, mexicana, que também são altamente produtivas, mas têm royalties. Então, nesse podcast eu vou me atentar às de uso livre, as que nós temos um pouco mais de informação no Brasil. Então, como que é uma planta de framboesa, jovem? Ela é da família Rosácea, então ela lembra uma roseira, porém mais frágil. Ela tem espinhos ao longo de todo o caule. São espinhos em abundância, porém espinhos bem fininhos. Não é muito difícil de nós segurarmos o caule com as mãos limpas, sem luvas. Não é algo que machuque, que vai impedir um trato mais manual. Ela é sempre herbácea, tá? Nas nossas condições do Brasil, dificilmente ela vai formar madeira, então material, folha, caule, sempre bem tenro. É uma planta arbustiva, ela pode chegar até 1,80 m, 2 metros, dependendo do nível de fertilidade e do sistema de condução que nós damos a ela, e ela tem uma tendência a entolcerar. Uma característica bem importante da framboeseira, que é o que dá esse aspecto arbustivo a ela, é a presença de talos subterrâneos, da onde as hastes vão estar saindo. Então, uma framboesa tem uma raiz grossa, como se fosse um estolão, e dessa raiz vai emitindo as hastes que vão virar a produção. Uma característica interessante das framboeseiras é que elas produzem hastes primárias, ou seja, sai um lançamento de broto, uma haste nova, ela já está apta a produzir, diferente da amora preta ou de outras plantas que precisam ter o amadurecimento dessa madeira. E elas têm duas classificações, que são as framboesas não reflorescentes ou não remontantes e as reflorescentes ou remontantes. O que significa isso aí, jovem? A não reflorescente, não remontante, ela tem uma alta exigência em frio. Então, normalmente elas vão produzir uma vez só no ano e elas precisam de muito frio para produzir, que não é interessante para nós. Então, para nós, o mais interessante são as cultivares de framboeseiras reflorescentes ou remontantes, que são variedades que têm uma baixa exigência em frio e elas possuem a florescência terminal, ou seja, a planta cresce e logo na ponta, a partir de um nível de desenvolvimento maior, eu já tenho a produção, já tenho as inflorescências que vão gerar os frutos ali, e que facilita muito a nossa vida. E nós vamos focar sempre nesse grupo aqui, que é o que funciona tanto para a região fria brasileira como na região mais quente de inverno ameno. O interessante das framboeseiras reflorescentes ou remontantes é que nós conseguimos proporcionar mais de uma safra no ano. Normalmente 2, dependendo da região que nós nos encontramos, até 3 safras. Os frutinhos são frutos agregados, ou seja, cada bolotinha que nós vemos um fruto, na verdade é um frutinho, que nós chamamos de drupetes ou drupeletes, e cada fruta tem em torno de 75 a 85 desses aí. Você pode ver que cada um deles é um frutinho, cada um tem uma sementinha. Então, a framboeseira é um fruto agregado. O potencial produtivo dela pode chegar a 12 toneladas por hectare, isso em condições de cultivo bem intensivo e alta tecnologia, e com certeza com irrigação. As primeiras colheitas vêm mais ou menos após 4 meses do plantio, e a época de produção pode variar de outubro a maio,
dependendo do manejo que nós damos. Se nós fizermos um manejo mais comumzinho, a gente vai ter uma safra em outubro até janeiro e depois nós conseguimos proporcionar outra safra antes do inverno, ali para maio mais ou menos. Então, como nós estamos trabalhando com framboeseiras remontantes ou reflorescentes, a exigência em frio não é muito importante, tá? Mas ela vai exigir o que de nós? Uma alta luminosidade, proteção contra ventos, vamos precisar de quebra-ventos, uma alta exigência em água. Lembra que eu falei que ela é muito tenra, sempre verde, então eu preciso estar hidratando ela sempre. Ela é muito sensível a excesso de chuva, tanto por questões fitossanitárias, como qualidade de fruta. É um fruto muito delicado, a alta umidade ele amolece muito. Ela não gosta de solos muito encharcados, tá? Então isso é um probleminha para ela. E ela tem uma preferência para solos levemente ácidos. Então um pH em torno de 5, 5,5 é o ideal para ela. Em termos de cultivares, jovens, e aí falando um pouco mais da experiência aqui no sul de Minas. Nós temos a cultivar Heritage, é uma cultivar interessante, uma produção razoável, frutos de um tamanho um pouco pequeno, mais ácidos, e um pouco mais sensível à ferrugem, que é a principal doença, a gente vai falar depois. A outra cultivar também tem potencial é Autumn Bliss, também um pouco como a Heritage, com frutos um pouquinho menores, mas ela tem uma coloração um pouco mais bonita que a Heritage, ela é bem mais avermelhada. E agora a cultivar mais plantada e melhor adaptada a regiões de inverno ameno, região quente, que é a cultivar Batum. São frutos do tamanho oval, grandes, pode chegar de 4 a 6 gramas o fruto, também dupla aptidão, e é uma cultivar que aguenta um pouco mais calor e facilita um pouco o nosso manejo com ferrugem, né? Que não vai dar ferrugem, mas ela resiste um pouquinho mais. E algumas cultivares de cor amarela que nós temos, é a Fall Gold e a Golden Bliss, também são interessantes para uma região de inverno ameno, porém com uma produção bem menor do que as framboeseiras vermelhas, tá? E o mercado tende a querer um pouco mais da framboesa vermelha. Mas disparado numa região de inverno ameno, o que o pessoal mais usa é a cultivar Batum. Quando eu tenho uma condição um pouquinho mais fria, dentro desse miolo aqui do inverno ameno, Autumn Bliss e Heritage é interessante para ter uma diversificação de cultivares mesmo. Então, a propagação da framboesa é uma propagação bem fácil de fazer. Não recomendo que vocês façam ela por estacas caulinares, que o enraizamento é baixo e ajuda a propagar algumas doenças. A melhor forma de propagar a framboesa é por estacas radiculares, como eu falei para vocês ali quando eu estava descrevendo a planta. Ela tem umas raízes estoloníferas, uns talos, que é onde saem as hastes, e essas raízes que eu vou utilizar para fazer essa estaquinha. Como ela tem um hábito arbustivo e ela vai entolcerando, se eu aproveitar a saída do inverno antes de eu iniciar o novo ciclo, se eu aproveitar algum rebento fora da linha de plantio ou próximo e ir com o enxadão tirando esses rebentos, eu vou conseguir ter acesso a essas raizinhas. Vou selecionar as raízes de meio milímetro mais ou menos até 1 centímetro de diâmetro e vou cortá-las em estaquinhas de 3 a 5 centímetros. E tá feita a estaca. Ó. Se eu tirar mais no final do inverno, eu não preciso nem fazer a estratificação, porque ela já passou o período invernal, a estaca já tá com um pouquinho de frio acumulado. É só eu colocar ela numa bandeja com areia grossa ou vermiculita fina, que em 30, 40 dias a gente vai ter a emissão das hastes e depois disso passar ela por um saquinho por mais 60, 90 dias para que ela encorpe e possa ir para o campo. Quando eu tiro ela muito cedo, por exemplo, tem gente que gosta de fazer o manejo agora, que acabou a produção primavera-verão, ela vai até fevereiro e não forçou uma segunda safra, pode tirar agora. Só que é interessante que eu faça o processo de estratificação ou vernalização, que eu vou tirar as estacas da mesma forma que eu falei, vou no rebento, seleciono as raízes com diâmetro adequado, divido em tamanhos de 5 a 3 centímetros, só que a diferença é que eu vou dar um choque de frio nelas. Eu vou embrulhar elas num jornal úmido ou mesmo na bandeja, já que eu vou levar para ela emitir a haste, enraizar. Eu posso colocar numa geladeira a 7 graus mais ou menos por 20 a 30 dias. Passou esse tempo, ela vernalizou, ela teve estresse de frio, ela vai estar uma emergência muito boa. Então se eu pegar antes do período invernal, é interessante eu fazer a estratificação, beleza? Para quem for produzir a framboesa negra, a Rufus Niveu, a forma de propagação dela é um pouco diferente. Ela se propaga melhor por mergulhia.
Ou seja, eu vou pegar uma haste, vou fazer um corte na ponta e vou enterrar essa ponta ali numa caixa com substrato ou mesmo no solo. A partir dali ela vai emitir um novo broto e esse broto vai enraizar. Ela não se propaga muito bem por estacas radiculares como as outras cultivares, tá ok? Então é só um parênteses aqui para quem for cultivar rubus niveus. Hoje, com o avanço da tecnologia, a melhor forma de propagar a framboesa é por via de cultura tecidos, a propagação in vitro, que nós conseguimos rejuvenescer o material. Então a gente torna ele um pouco mais vigoroso e faz algumas limpezas de vírus, que é comum acontecer nesse tipo de planta, tá? Mas alguns viveiros já têm esse processo, eles encomendam do laboratório ou tem laboratório próprio para estar produzindo as mudas e depois multiplicando via raízes ali. Então, se você tiver a opção de escolher um viveiro que tem esse processo, muito melhor. Vamos ao plantio, jovens. Então, o plantio, vocês voltem lá nos podcasts de preparo de solo, volta lá atrás, vão escutar o podcast Plantio Espetacular, é o número 18 aqui do Tatu da Fruta Podcast. E depois de quebra, vocês já vão escutar o podcast 20 falando de quebra-vento. Eu já falei para vocês que para framboesa é essencial o quebra-ventos. E por último, de dever de casa, lembrando as épocas que o Tatu era professor, vocês vão escutar o podcast 23, Tratos pós-plantio. Muito importante isso aí. Mas vamos fazer um resumo básico do plantio da framboesa. Plantio sempre no início da estação chuvosa, depois de eu ter feito durante outono e inverno e início das chuvas um bom controle de formiga, porque formiga gosta das folhinhas da framboeseira, igual o Tatu gosta de chocolate. #cacau. Então tem de fazer esse controle magnífico. O ideal é um preparo de outono, um bom preparo de solo, uma calagem, um gesso, para ter um bom perfil, bastante matéria orgânica, framboeseiras respondem bem à matéria orgânica. Eu vou fazer o plantio todo. Aconselho a fazer abertura de sulcos, porque o espaçamento de plantio das framboeseiras é em torno de meio metro a 0,25, ou seja, meio metro a 25 centímetros. Depende de quanto é o meu poder de investimento inicial para formar a linha logo, ou o quão rápido eu quero atingir uma produção alta. 8, 12 toneladas por hectare. Então, normalmente, os plantios que eu tenho acompanhado, o pessoal está plantando com 30 centímetros de espaçamento. Então, na abertura do sulco, eu já vou fazer outro enriquecimento com matéria orgânica, colocar uma dose adicional de adubo fosfatado, de preferência metade da dose de fosfatado solúvel, um MAP, um super simples, e a outra metade um adubo fosfatado menos reativo, de preferência um termofosfato. Faço esse plantio e logo em seguida já venho montando a estrutura de condução. É muito interessante que as framboesas tenham uma estrutura de condução para qualidade de fruto, para facilitar os tratos culturais. Como ela é uma haste verde, ela tem uma tendência a crescer e a partir do momento que ela começa a soltar inflorescência, ela tende a cair lateralmente e aí vira uma anarquia se isso não estiver amarrado. Hoje, as melhores formas de conduzir são palanques. Então, eu vou distribuir morões ao longo do plantio. A cada 6 a 8 metros eu vou ter um morãozinho de 10 a 15 centímetros de diâmetro, vai depender muito da quantidade de arame e da distância que você vai dar do morão ao outro, tá? E eu vou conduzir ela com pelo menos 3 jogos de arame. Um a 40 centímetros, o segundo arame a 80 centímetros e o terceiro a 1,20 m. Se for regiões que a framboesa cresce muito, eu coloco um arame a 1,60 m. Então vai ser 4 arames ali e eu vou precisar de um morão um pouco maior. Isso depende muito da condição de manejo de cada região. A forma de distribuir os arames. Tem muitos produtores, principalmente sistemas mais antigos, que gostam de conduzir em palanques, ou seja, vão passar 2 arames ali, espaçados entre 40 centímetros mais ou menos um do outro, para a planta ir apoiando. Isso diminui muito a marril. Ou se não, e algo que eu gosto mais de fazer, é conduzir em espaldeira. A distribuição dos arames é a mesma, só que em vez de eu colocar um par de arame, um de cada lado, nas determinadas alturas, eu vou colocar um só e vou amarrar ela todinha fixa ali. Isso facilita muito o trato sanitário e a colheita.
ok? E é uma tendência aos plantios mais modernos. Tem plantios que estão fazendo com arame duplo, só que já a 20 centímetros, 15 centímetros para a planta ficar mais ereta ainda. Os arames duplos no 40, 60 centímetros, ela ainda tomba muito, dá muito volume de haste, um excesso de haste muito grande. Quanto mais próximo ao centro da linha de plantio, facilita mais os tratamentos fitossanitários e adubação. Então, fiz o plantio, toda vez após plantio eu vou irrigar, então de 5 a 10 litros por muda. Instalei a estrutura de condução, então ou palanque simples, a espaldeira, ou palanque duplo, um arame de cada lado. E eu já passo a linha de irrigação. A irrigação deve estar pronta no momento do plantio já. A framboesa precisa de muita água. Feito isso, eu vou conduzindo a planta e fazendo as adubações de cobertura. Então, alguns manuais têm uma sugestão de adubação ali. São adubações mensais, de baixa dose, e muitas vezes a gente já faz tudo na fertirrigação. E 4 a 6 meses após o plantio eu já tenho a colheita das primeiras framboesinhas. É muito importante, à medida que as hastes vão alcançando os arames, que eu vá amarrando as hastes com um alceador ou com alguma fitinha. Eu aconselho fortemente vocês adquirirem um alceador, facilita demais o trabalho e dá uma agilidade muito grande, porque ficar amarrando, dando nozinho ou torcendo arame, demora um pouco. E esse amarrio é importantíssimo, principalmente em regiões que eu tenho um quebra-vento mal feito, para eu evitar o machucado ou a quebra de hastes e danificar os frutos lá em cima, né? Porque imagina o frutinho de framboesa lá em cima, igual o João Bobo. Bater o vento, ele vai para um lado, vai para o outro. Próxima colheita eu tenho muita queda de fruto por causa disso e abre muita lesão que vira a porta de doenças como antracnose, por exemplo. Então eu tenho de amarrar os ramos à medida que eles vão alcançando o arame. Passou o último arame e eu já não me preocupo muito, porque provavelmente ela não vai crescer demasia, já vai estar apoiada. O espaçamento entre linhas varia de 3 metros entre as ruas a 2,5. Vai depender muito da intensidade e da capacidade de mecanização da área, ou declividade também. Na região da Mantiqueira, aqui é muito comum o pessoal plantar ela em patamares, que aproveita aqueles morros bem íngremes e vai formando os patamares e planta ela nas bases. E aí facilita, torna a área até mecanizada. Uma coisa importante é controle de plantas espontâneas, principalmente capins na linha. Na sua grande maioria das vezes vai ter que ser feito na mão, que a haste da framboesa, as hastes novas sempre saem do solo. Então, se eu entrar com herbicida ou uma capina vinchada, eu vou estar tirando a capacidade produtiva da planta. Então, eu sempre vou fazendo isso na mão e vital. Eu posso utilizar algum mulch em algum momento do ano. E após a formação da toceira, da linha que a framboesa estabelece, já a competição por luz inibe um pouco as plantas invasoras, mas é importantíssimo eu estar controlando ela, principalmente no início da brotação. O esquema de poda, jovem. Qual que é a poda mais utilizada no cultivo da framboesa? Em região de inverno ameno, nós sempre trabalhamos a poda drástica. É uma conta muito simples. De 4 a 6 meses após a poda drástica, eu começo a colher. Então, regiões mais quentes, eu consigo manipular muito bem a safra. Por que eu faço a poda drástica? Por 2 motivos. O primeiro motivo é porque as gemas laterais do caule, elas até têm capacidade de virar gemas produtivas, mas precisam de muito frio. No inverno ameno eu não tenho isso. Estimular essas gemas é muito difícil, a indução floral não acontece bem, então eu não vou ter uma produção boa e uniforme. Então, na nossa condição, vale muito mais a pena eu fazer a poda drástica e sair para o abraço. Em regiões um pouco mais frias, eu posso até tentar, após a produção da haste primária, né, da produção terminal, da inflorescência terminal, estimular a brotação das gemas secundárias. Após a colheita do cacho terminal, eu faço uma poda para estimular a brotação lateral e assim ter uma produção. Isso vai funcionar em regiões um pouco mais frias, que eu tenho um acúmulo de frio e eu consigo encaixar essa produção no meio. Após essa produção, eu entro fazendo uma poda drástica e reinicio o ciclo. Tá ok, João? Mas o mais comum, o mais feito é poda drástica sempre. Muito melhor eu escalonar as épocas de poda para ter uma produção o maior tempo possível do que eu tentar forçar a brotação das gemas secundárias ali, que normalmente não vem muito bem. E como é feita a poda drástica? Não tem muito segredo. A poda drástica eu vou podar rente ao solo. Posso fazer com a roçadora, com muito cuidado. O ideal é que faça ela de forma manual com podões para não danificar tanta toceira. Mas o que eu tenho visto aí é que os produtores vão com a roçadora mesmo, que agiliza demais o serviço e faz mais rente ao chão possível para ela estimular as novas brotações.
É importante que evite passar a roçadora comendo terra, que aí eu posso estar tirando mais, danificando muito o sistema reticular da framboesa e dificultando a emissão dos novos brotos. Passa ela bem pertinho, mas sem comer terra. Após uns 20, 30 dias, já com a irrigação ligada, eu tenho o início das brotações. Do aparecimento dos primeiros botões florais até a colheita desses frutos, é algo que vai demorar em torno de 25 a 30 dias. Então, começou a aparecer botão floral, você já pode se programar para daqui mais ou menos uns 25 dias estar iniciando a tua colheita. Isso é muito importante para nós já avisarmos os compradores, organizarmos a nossa cadeia de comercialização ou processamento de frutos. Em termos de manejo de adubação, é muito importante matéria orgânica. Sempre que eu fizer uma poda drástica, eu já aproveito para fazer a correção de fósforo junto. No início do desenvolvimento vegetativo, eu trabalho nitrogênio e potássio para estimular esse desenvolvimento da haste e dos primeiros botões florais. E a partir do momento que começa a aparecer flor, eu diminuo bem a carga de nitrogênio, continuo com um pouco de potássio e começo as aplicações foliares de cálcio e boro para ter um bom pegamento de flor. Uma coisa muito importante na framboesa é ter agentes polinizadores na área para ajudar melhor o pegamento de fruto e frutos de maior tamanho. Em termos de fitossanidade, jovem, o que nós temos a atentar é ácaro, principalmente ácaro vermelho, ácaro rajado, causa muito problema, danifica muito folha, perde área foliar fácil. Mosca das frutas, principalmente drosófila, danifica muito a framboesa. Tem de espalhar armadilha, trabalhar com os produtos recomendados, apesar de a framboesa não ter quase nada registrado para ela. Então nós temos sempre de estar buscando alguma alternativa mais voltada para o lado orgânico, mais biológica possível. Temos alguns besouros, o próprio marimbondo, se os frutos chegam num grau de maturação muito elevada na planta, eles têm o costume de atacar, são frutos bem atrativos, bem docinhos, né? Então temos alguns problemas. Cochonilha, tem que tomar muito cuidado com a cochonilha branca. Ela vai depauperando a toceira de uma forma drástica, até de ter frutos assim que não chega nem padrão comercial. Em termos de doença, a principal doença da framboesa é ferrugem. Nós temos que fazer um controle muito intensivo disso, sempre com fungicidas protetores, de baixo para cima, porque a ferrugem é uma doença que vai subindo. Então tem de proteger muito bem o bacheiro e trabalhar muito bem a densidade de haste. Se eu estou cultivando framboesa numa região muito úmida, eu tenho que diminuir a quantidade de haste por metro para conseguir trabalhar o controle de ferrugem e não perder as plantas lá na frente. Não adianta nada eu ter muita haste, cada haste é uma panícula com muita produção, mas eu perder isso tudo por ferrugem e depois corro risco de perder por botrites, que é um mofo cinzento, que é outra doença preocupante na framboesa. A framboeseira é uma planta que não resiste a geadas, então é prudente eu evitar áreas suscetíveis a geadas, não pelo fato que eu vou perder a planta toda, mas eu perco a produção do momento. Após a geada, a planta rebrota e a vida segue normal, mas eu posso estar com alguma frustração de safra por conta de alguma geada. Então, evitar áreas ou trabalhar com técnicas de cultivo protegido, que aí eu tenho outras formas de manejo para me defender melhor da geada. O cultivo protegido também na framboesa ele é muito interessante por conta dessas doenças fúngicas que eu comentei com vocês, principalmente ferrugem. A ferrugem ela aumenta à medida que aumenta o molhamento foliar. Quanto mais seco o ambiente que eu estou cultivando a framboesa, melhor. Menos ferrugem e menos mofo cinzento. Vai aumentar um pouco o ácaro, mas aí eu consigo controlar. É mais fácil controlar ácaro do que ferrugem. Em termos de mercado, os mercados mais utilizados pelos produtores é o mercado de fruta in natura, que ele demanda uma delicadeza muito grande no trato. Então eu vou colhendo, vou passando para as embalagens, para as cumbuquinhas, normalmente 100 gramas, e essa cumbuquinha já tem que chegar no consumidor final em no máximo um dia, 2, se eu colhi num ponto de maturação perfeito, né? Se eu colhi um ponto antes, ele aguenta um pouquinho mais, mas o ideal é que ele chegue ao consumidor o mais rápido possível e seja mantido numa cadeia de frio. Já para a indústria, eu tenho menos problemas, eu posso colher em vasilhames maiores. É interessante eu fazer um congelamento de forma que os frutos consigam ser individualizados. Isso facilita e aumenta o leque de produtos, porque aí eu posso fazer venda deles congelados, embalados, serve tanto para docerias, tanto como uma indústria que vai processar isso no maior volume. Um ponto muito forte do cultivo da framboesa
é o apelo para o turismo rural, porque são cultivos de alta intensidade, ou seja, eu preciso de uma mão de obra fixa o tempo todo, pelo menos um funcionário por hectare, mais ou menos, e vou precisar de um apoio de colheita. Então, na época de colheita, eu preciso de pelo menos de 2 a 3 ajudantes ali para estar colhendo e fazendo todo o processo de packing. Então, é algo moroso. O legal é, pela característica de ser um fruto de alto valor agregado, pequenas áreas viabilizam o cultivo, então é muito interessante para a agricultura familiar e o turismo, né? São plantas que nós estamos acostumados, frutos que estamos acostumados a ver em filmes ou para quem viaja, é muito mais comum ver isso do que aqui no Brasil. E casa muito com o turismo de frio, na Mantiqueira, no sul, em regiões mais espalhadas, é algo muito bonito. Um plantio de framboesa é algo bonito. Então ela está muito atrelado ao turismo rural, que é o que agrega mais valor ainda, porque eu consigo vender a fruta a um valor maior, consigo vender produtos processados como geleias, licores, a um valor muito maior para o turista, ok? Então, para quem pensa em começar pequeno, já tem um projeto de turismo engatilhado, é uma frutinha bem interessante. Bom, jovem, é isso aí. Eu tinha de falar de framboesa para vocês, é isso. Foi algo bem geral. Espero que tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, não tenha medo, entre em contato, mande sua dúvida, que nós vamos discutindo, nós vamos conversando. No mais, é isso aí. Lembre de seguir o Tatu em todas as redes sociais aí que vocês conhecem, estou em quase todas. Compartilhar o nosso episódio, mandar para os amiguinhos, isso ajuda muito no crescimento do podcast e eu entender que o conteúdo está valendo a pena. Beleza? Um abraço e até semana que vem.